Oi gente, tudo bem? Então eu vou gravar essa vídeo aula aqui para vocês. Para a gente terminar a nossa apostila, só falta a aula 18, que é o cálculo de ΔH da reação pela lei de Hess. Né? Relembro a vocês que preencham e deixem completo já o plural de todas as aulas anteriores, ou seja, da 1 até a 17. Aqui essa aula é na apostila bienal, páginas 235 e 236. O caderno de exercício da página 63 a 65 eu quero que vocês completem depois. Façam os exercícios de 35 ao 44. Façam no caderno de exercício para eu dar o visto posteriormente quando a gente for retornar. E já façam também no plural. No livro texto, vocês precisarem de algum suporte teórico, páginas 58 e 59. Então, só para a gente entender, a gente já deu uma leve olhadinha em como que funciona essa lei de Hess. Ela fala o seguinte, que o calor trocado em uma reação global constituída por várias etapas será a soma desses calores dessas etapas envolvidas no processo. Então, basicamente, é fazer o quê? É eu olhar que cada reação é uma etapa e eu preciso ter uma equação global e com isso eu vou ter um ΔH global a partir do momento que eu vou somar. Tá, e como que eu vejo isso num gráfico? Num gráfico é mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar até aqui. Então eu tenho assim, ó, determinadas substâncias, reagentes partem do ponto A. Perceba que isso aqui é uma linha de calor, de entalpia. Então ele recebe calor até chegar no ponto B. Quando ele chega no ponto B, ele libera calor, chegando até o ponto C. Então de A até B é o ΔH1, está escrito aqui. De B até C é o ΔH2, está escrito aqui. Qual é o ΔH global? É esse pedacinho aqui. Ué, mas por que, Ezio? Porque ele foi de A até B até lá no topo. Só que do B, ele voltou um pouquinho aqui para o C. Então quer dizer que, na verdade, o caminho da reação foi desse patamar até esse daqui. Então quer dizer que de A até C é o ΔH global, que é o que está escrito aqui. Mas por que ele faz essa ida e volta? Porque as reações não acontecem da forma como a gente quer. Eu já vou fazer direto para A até C. Não dá. Tem reação que precisa passar por uma coisa antes para ela chegar nisso aqui. Exemplo, chuva ácida. Não dá de eu fazer brotar ácido sulfúrico direto no céu. O que precisa fazer antes? Ser emitido partículas de enxofre para que elas se liguem com os oxigênios na primeira etapa e formem um dióxido ou um trióxido de enxofre. Aí, quando começar a chover, é que ele vai formar o ácido sulfúrico leve concentração na chuva ácida. É o que acontece mais ou menos nessas reações aqui pela lei de Hess. E como é que eu faço para chegar nisso? Se lembram, eu preciso aplicar uma expressão algébrica de soma, bem simples, assim como sistemas lineares. Só que para isso eu tenho que ter atenção em inverter ou manter as equações. Como que eu vou saber disso? Através da equação de referência. Então eu vou resolver o exercício 2 da apostila de vocês, como eu havia dito, para que vocês tenham a base e façam o exercício 1. O exercício 2 fala sobre o besouro bombardeiro, que ele lança um spray de uma substância tóxica que paralisa ou que causa ardência na vítima quando ele se sente ameaçado. O que eu preciso saber disso? O exercício me fornece lá no seu enunciado uma equação de referência. Já é a equação global pronta. Que equação é essa? Essa é a substância inicial que reage com água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e forma o composto que causa a ardência mais água. Então, essa é a reação que eu preciso encontrar na global. É essa que eu preciso inverter ou manter algumas para que ela apareça. Então, o que eu preciso me atentar? Preciso me atentar quem é reagente e quem é produto para eu saber onde colocar cada um quando eu me deparar com as etapas. Vejam, o exercício te traz também 3 etapas aqui, cada uma com seu ΔH positivo, todos endotérmicos. Quer dizer que vai terminar assim? Não. Então a gente vai ver como é que vai terminar isso daqui. Então vamos comparar a primeira equação com a global. Perceba, C6H4O2, H2O2, OH2, desculpa, mais H2O2, forma C6H4O2, 2H2O. Tá, o que eu tenho nessa primeira aqui para eu comparar com lá? Eu tenho esses dois. Esse, na minha equação global referência, é reagente. Aquele é reagente também. Então, o que vai acontecer com ele? Eu vou manter
do jeitinho que está aqui, certo? Agora eu olho no de baixo, H2O mais meio oxigênio resulta em H2O2. Percebe o seguinte, aqui na minha equação global, o H2O2 é reagente, e aquele é produto. Então quer dizer que eu vou ter que inverter essa equação. Quando eu inverter, eu estou querendo dizer que o que é produto passa a ser reagente, o que é reagente passa a ser produto. Então, H2O2 vai resultar em H2O mais meio O2. Então, isso aqui eu vou desconsiderar a partir de agora. Aqui vai inverter também. Era positivo? Agora é negativo. Eu inverti, certo? Então, isso daqui eu vou desconsiderar também. Esse é o carinha que eu vou considerar para a segunda etapa, certo? Olha a terceira equação, a terceira etapa. H2O resulta em meio O2 mais H2. Então, eu vou olhar lá na minha equação de novo. Água não está como reagente, e sim como produto. Então, isso quer dizer que eu preciso fazer com que ela passe a ser produto. Como? Eu vou inverter também essa equação aqui. Então, o que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Reescrevendo, H2 mais meio O2 resulta em H2O. A partir de então, essa eu vou desconsiderar e vou me ater a essa daqui. O ΔH vai também inverter. Era positivo, agora será negativo. Então, vou desconsiderar esse e considerar esse daqui. E agora, o que eu faço? Eu somo. Vou colocar um traço aqui e vou somar tudo, tanto as equações quanto as entalpias. Então vai ficar assim, ó. Olha a minha referência para eu saber o que eu vou fazer aqui. Então olha só, quando eu somo, eu tento somar quem é igual do mesmo lado. Então aqui eu tenho de produto, de reagente, C6H4HOH2. Tem algum igual dele? Não tem. O que eu faço com ele? Simplesmente escrevo ele aqui embaixo. C6H4OH2 mais. Ele não tem mais ninguém depois dele. Vou olhar aqui embaixo. H2O2. Tem alguém parecido aqui embaixo? Não. Então eu vou escrever isso aqui. Detalhe, eu preciso olhar do outro lado nas outras equações se tem alguém semelhante, porque se for exatamente igual, numa soma, a minha setinha é como uma igualdade. Então, o que dá do lado de cá é o oposto do que está de lá. Então, quando eu somar, eu preciso ter cuidado com isso. Lembrando que essas são as equações que eu vou tomar como referência para a segunda e terceira etapa. Só que olhando aqui, ó, não tem nenhum H2O2 para cá nem para cá. Então, ele vai permanecer. Agora, olha na última equação. H2, não tem ninguém desse lado, mas tem aqui. Quantos? 1. Se tem 1 e tem 1, vou cortar. Eles são semelhantes em lados opostos. Lembra? A setinha me diz que é uma igualdade. Então, esses são iguais em lados opostos. Cortei. Mesma coisa vai acontecer com esse meu meio O2. Então, o meio O2 é exatamente igual a esse aqui, ó. Então, corta. Então, do meu lado dos produtos, dos reagentes, perdão, não sobrou ninguém. Setinha. Até agora, está batendo exatamente com a nossa equação global referência. Então, do lado dos produtos, eu tenho C6H4O2. Não tem ninguém semelhante a ele, eu vou simplesmente repeti-lo. H4O2 mais. Agora eu vou perceber. O H2 eu já cortei, o O2 eu já cortei. Sobrou uma água, outra água. Então, uma água mais outra água, duas águas. Olha lá, fechou com a minha equação global. Então, essa aqui é a equação global do processo. Ah, mas eu já sabia isso. Sabia, a gente só não sabia o que fazer com as etapas aqui. Nós agora sabemos. O que falta fazer? Encontrar o ΔH global, que é simplesmente somar. Vou chamar isso de ΔH1, ΔH2 e ΔH3. É só eu fazer essa sominha aqui, ó. ΔH2 mais ΔH3. Então, quer dizer que o ΔH global vai ser, lembra os sinais, ó, mais 177, mais menos 95, mais menos 286. Então, o meu ΔH global
vai ser menos com menos, vai prevalecer o sinal negativo. Menos com mais, desculpa. Menos com mais prevalece o sinal negativo. Então, resolvendo isso daí, eu já vou perceber que o lado negativo é maior, vai prevalecer o sinal negativo. Fazendo essa soma aí, eu vou ter um valor de menos 204 kJ por mol na equação global, certo? Se tiverem dúvida em alguma coisa, em alguma parte, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pode me mandar mensagem, eu vou responder assim que eu conseguir, e também quando vocês estiverem realizando os exercícios do caderno de exercício. Qualquer dúvida é só me procurar, e na semana que vem a gente faz uma outra videoaula para conversar sobre essa aula. Se tiver dúvida, algum exercício que ficou pendente, ficou com alguma coisa que não entendeu bem, a gente fala lá e resolve, certo? Abraços para vocês todos.